Oi, gente, temos que falar aí sobre a decisão do Supremo de permitir a terceirização em atividades fim. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre política, mas também sobre ciência, filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira eu analiso filmes e séries do ponto de vista filosófico e político. Bem, a questão do Supremo e a terceirização. Sobre a desculpa de que seria para combater o desemprego, atacar a questão do desemprego e tal, se aprovou essa terceirização da atividade fim. E o que é isso? Antigamente, se vocês pensarem em um hospital privado, por exemplo, ele poderia terceirizar a limpeza, terceirizar a segurança, mas ele não poderia terceirizar as atividades para as quais o hospital foi criado, ou seja, cuidar das pessoas. Então ele não poderia terceirizar emprego de enfermeiras, médicos, técnico de enfermagem, enfim. Essas atividades chamadas fins, da finalidade do hospital, ou seja, o hospital privado ele existe para cuidar das pessoas, essas não poderiam ser terceirizadas anteriormente. Uma vez essa aprovação aí pelo Supremo, essa sentença do Supremo, eles autorizam que os hospitais, que demais empresas terceirizem até mesmo as atividades para as quais elas existem. A sua finalidade dentro da sociedade, enfim, chame como quiser. O que está por trás disso é uma ideologia que diz que, e é uma ideologia que o Bolsonaro tem utilizado nos discursos, né? Que diminuição de direitos trabalhistas iria gerar emprego. Bem, nós aprovamos, quer dizer, o Congresso brasileiro aprovou, o governo Temer aprovou uma reforma trabalhista totalmente nessa direção. No entanto, nós estamos aí com 13, 14 milhões de desempregados e não houve grande alteração. Isso pareceria sugerir que você retirar direitos trabalhistas por si só não é a resposta adequada para ampliação do emprego. Aliás, se nós pararmos para pensar, mesmo nos países que isso significou uma certa expansão do emprego, não são empregos de qualidade, não são empregos na área industrial, não são empregos com segurança, ou seja, você até reduz o desemprego ocasionalmente. Não aconteceu no Brasil, quer dizer, no Brasil não funcionou, e na Argentina não está funcionando. Com o governo Macri tem coisas semelhantes e também não está funcionando. Mas mesmo quando funciona, não são empregos muito bons. Essa é uma questão importante para se refletir, não é? Que mesmo nos momentos que isso funciona, não estamos tratando dos melhores empregos, os empregos na indústria e tudo mais. Agora, o que é que isso gera na prática? Gera a possibilidade de pessoas serem trocadas com mais facilidade. Gera a possibilidade de demissão. E isso daí tem um sério problema para a estabilidade das famílias e das pessoas, porque se você está no emprego e de repente há uma mudança na administração e você pode facilmente ser demitido e trocado por um outro, que é o que a terceirização produz, quer dizer, instabilidade, insegurança dentro dos empregos, né? E não há nenhum tipo de custo para a empresa a empresa original, digamos assim, não a terceirizada, mas a empresa que contrata terceirizada, não há nenhum custo trabalhista envolvido. Isso facilita muito essa troca e reduz drasticamente os direitos do trabalhador. O Supremo, na verdade, acenou frente a pressões de vários setores do empresariado. Isso significa que nós não precisamos de uma reforma trabalhista? Não, errado, nós precisamos de uma reforma trabalhista, mas de características completamente diferentes do que muitos setores da nossa sociedade estão tratando. Por exemplo, vamos pegar a economia alemã, que eu citei já algumas vezes aqui, cito inclusive a reportagem da BBC. O que a Alemanha fez para fortalecer as relações capital-trabalho? Primeira coisa, passou uma lei que obrigava todas as grandes empresas a ter na direção
representação dos sindicatos nas decisões sobre a empresa, implicando os trabalhadores nas decisões das empresas. E não apenas os trabalhadores participam do processo decisório e por isso estão implicados. Qual foi a outra estratégia que eles utilizaram? Eles criaram mecanismos de unificação dos sindicatos que fazem com que os sindicatos fiquem muito mais poderosos, porque eles não são mais tão pulverizados. O Brasil, nós temos uma quantidade absurda de sindicatos. Então, é necessário consultar especialistas e ver como é que os alemães fizeram isso, para que haja um processo de concentração do poder sindical, para que os sindicatos sejam mais efetivos na representação dos trabalhadores e não sejam utilizados por partidos políticos ou não sejam pelegos, ou seja, são muitas vezes sindicatos cooptados por interesses privados que atuam, não são todos obviamente, mas existe um percentual, que atuam sem de fato estar priorizando os interesses dos trabalhadores. Quer dizer, nós temos uma politização dos sindicatos. Os sindicatos podem ter atuação política, sim, claro, mas eu chamaria a politização e a fragmentação negativa, que é a característica do Brasil. Os países que têm sindicatos mais poderosos arrumam estratégias que fazem com que sindicatos tenham que se associar dentro de uma mesma categoria, o que fortalece os sindicatos que produzem essa unificação, né? Eles ficam mais fortes na relação com o capital. E, na verdade, todas essas medidas, elas fragilizam os já fragilizados trabalhadores na relação com o capital. Quer dizer, nós estamos fazendo, desculpe a expressão, tudo errado. Em termos, se o nosso objetivo é aumentar não só emprego, como melhores salários e tudo mais. Então, eu não sou contra a reforma trabalhista e nada disso, mas a direção da reforma que eu acho que eu defendo é uma direção muito distinta daquela que foi aprovada pelo governo Temer, absolutamente distinta da que foi aprovada pelo governo Temer, e uma reforma que também leva em conta as novas formas de trabalho, o trabalho de dentro de casa, usando a internet. Quer dizer, nós precisamos de uma modernização da CLT, isso é verdade, mas isso não significa reduzir direitos do trabalhador. Coisas como saúde do trabalhador, por exemplo, precisam avançar. Nós precisamos ter melhores garantias e melhores mecanismos de garantir a saúde do trabalhador, porque muitas enfermidades, doenças, são produzidas dentro do espaço de trabalho. Aliás, quando eu estava dando aula na Faculdade de Medicina e conversava com os meus alunos sobre saúde do trabalhador, com o professor Paulo Pena, que é um especialista na área, a gente falava para os alunos que uma das perguntas básicas que o médico faz quando começa a conversar com o paciente é onde você trabalha. Porque o local de trabalho tem uma grande probabilidade, claro que não é o único fator, mas tem uma grande probabilidade de ser o causador ou expor a um determinado risco, né? Aquela pessoa que está, por isso, desenvolvendo algum tipo de doença, enfermidade, enfim. Então, essa é uma questão fundamental. Eu acho que essas são as minhas considerações. Eu acho que essa medida não vai resolver grandes coisas. O que ela reduz de desemprego, ela produz muito mais insegurança no emprego, ou seja, muito mais do que reduzir o desemprego, ela vai produzir insegurança na classe trabalhadora, ela vai, enfim, fragilizar o lado mais fraco na relação de trabalho, na relação de poder. Normalmente, a nossa sociedade tem uma dificuldade de lidar com o fato de que se trata de uma relação de poderes desiguais, onde existe uma hierarquia, onde o contratador pode virar e você não precisa trabalhar aqui, né? E se você cria facilidades para ele demitir ou para ele trocar aquele trabalhador, os mecanismos que o empregador tem de pressão sobre o trabalhador para que esse trabalhador trabalhe mais sem necessariamente ganhar mais são maiores. Enfim, existe um elemento claramente de poder e uma disputa ali, né, hierárquica. E para o trabalhador ter maiores condições de negociação, nós temos aqui que caminhar reformas que fortaleçam
os sindicatos, que unifiquem, para que a gente tenha um número absurdo de sindicatos. Nós precisamos de reformas que deem aos trabalhadores participação nas empresas, tanto na decisão quanto nos lucros, de forma a que reduza inclusive a necessidade de greves, porque se eles se sentem mais parte do processo decisório, parte do sucesso da empresa, as chances de disso gerar paralisações acabam se tornando menores, não é? E nós precisamos também avançar fundamentalmente no setor cooperado. Eu tenho percebido, quando eu falo de questão de espaço de trabalho e tal, muitas pessoas com um certo ceticismo quando eu falo da necessidade das ampliações das cooperativas. Mas eu acho que essas pessoas não conhecem as experiências internacionais. E eu vou citar uma que eu gostaria que vocês pesquisassem. Pesquise sobre o caso de Mondragón, na Espanha. São mais de 120 empresas cooperadas, corresponde a uma das maiores... a Corporação Mondragón é uma das maiores corporações do país, da Espanha, se não me engano é a sexta ou a quinta maior corporação. Eles têm bancos cooperados, eles fazem produção industrial de altíssimo nível, ou seja, não tão restritos a nichos, como muita gente gosta de pensar. Pensa na produção cooperada como, sei lá, produção de solidariedade e tal. Pensa como se fosse produção de agricultura familiar, que é muito importante, mas pensa numa escala muito pequena. A produção cooperada ela pode ser em grande escala, ela pode... E tem uma série de benefícios, gestão democrática, participação dos trabalhadores nas decisões de forma maior, porque aí os trabalhadores são os únicos donos, então eles é que decidem os caminhos e tal. E a produção cooperada tem diversas vantagens. A produção cooperada não tem outsourcing, porque uma empresa cooperada não vai, a partir do momento que começar a lucrar, colocar uma filial na Coreia do Sul e mandar os trabalhos para lá, porque os trabalhadores é que dependem da empresa para sobreviver, então não vai ter outsourcing. Não vai ter... se houverem regras claras, não vão se formar estruturas autoritárias, então existem uma série de vantagens e eu vou falar aqui com vocês. Claro que tem riscos, é óbvio que tem riscos. Existe a possibilidade de uma cooperativa, e algumas cooperativas aqui no Brasil reproduzem estruturas autoritárias, porque é nossa tradição, é nossa cultura, e aí o fato de ser cooperativa não garante que vai ter uma gestão democrática que vai ser inclusiva nesse aspecto. Mas aí cabem aos políticos, cabem à sociedade civil organizada, cabem aos partidos políticos que defendem ou que abracem essas perspectivas, que criem os desenhos institucionais para evitar que esses riscos se materializem. Existem meios para isso, e nos países que estão expandindo a produção cooperada, isso sem dúvida nenhuma tem acontecido. Enfim, gente, eu sou uma pessoa bastante descrente de que essa aprovação do Supremo vai ter impacto positivo, vai ter muito mais impacto negativo do que positivo, e é apenas um passo no caminho de uma reforma trabalhista que já aconteceu e de governos ultraliberais que querem destruir os direitos do trabalhador, eliminar os direitos do trabalhador. E se vocês querem um exemplo de uma sociedade ou de algo na história que mostra como era a relação capital-trabalho antes dos direitos do trabalhador, olhem para a produção industrial do século XIX. E me digam se vocês querem voltar à jornada de 16 horas, sem férias, sem licença maternidade, sem saúde do trabalhador. É isso que a população brasileira quer? Eu não acredito. Então, toda vez que eu vejo alguém indo contra os direitos do trabalhador, a única resposta que para mim faz sentido é dizer: poxa, você é um cara saudosista, cara ou mulher, né? Você quer a volta ao século XIX, porque o século XIX realmente não existiam esses direitos do trabalhador, e os resultados são bastante conhecidos. Aliás, Karl Marx desenvolveu sua crítica ao capitalismo, porque um dos motivos que Karl Marx desenvolveu a crítica tão contundente ao capitalismo foi porque o capitalismo da época dele era o capitalismo sem esses direitos trabalhistas. Karl Marx fundamentou uma crítica que depois seria utilizada por organizações trabalhadoras que conseguiram, por muita luta, modificar o capitalismo. E o capitalismo só não se destruiu, em grande medida, porque houveram essas conquistas, porque muitos países estabeleceram uma rede social de proteção. Foi isso que garantiu a manutenção do capitalismo. O capitalismo ele não
não desembocou em guerra, em conflito e tudo mais, porque houve uma luta para que pudesse se equilibrar ou se tentar conciliar esses interesses contraditórios. Porque, na verdade, não dá para conciliar. O que você faz é amenizar com políticas que contrabalanceiam o tamanho de um determinado impacto. Então, você reduz a jornada de trabalho para 8 horas, você garante direito a férias, a greve, direito licença maternidade, em alguns países licença paternidade e por aí vai, né? E aí você consegue evitar uma crise maior. É um problema seríssimo no Brasil esse e está no epicentro da nossa discussão política atual. E eu vou fazer outros vídeos sobre isso porque eu acho que as pessoas que são céticas em relação à produção cooperada, infelizmente, não foram apresentadas as experiências internacionais. Pesquise sobre a corporação Mondragon e aí vocês vão entender um pouquinho porque isso daí não é uma coisa assim tão absurda de ser defendida, não é? É isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Tá certo? Então, um abração. Tchau, tchau.